Boa tarde, turma. Boa tarde, professor Alain. Bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Me chamo José Carlos e o nosso tema de hoje será As Grandes Navegações, parte 1. Então, para entendermos, será necessário compreender essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, cito como exemplo a crise institucional da Igreja Católica, onde a Igreja passou a ser questionada. Com isso, era necessário buscar novas respostas, e é aí que essas navegações irão acontecer, que podemos chamar esse novo momento de antropocentrismo, que coloca o homem no meio de todas as explicações, pois antes Deus era o centro do mundo, que chamamos de teocentrismo. É nesse período também que surge o mercantilismo, junto lá atrás com o absolutismo, e também uma maior concentração de riqueza na mão da coroa. Então, navegar nos séculos XV e XVI era uma tarefa muito arriscada, principalmente por se tratar de mares desconhecidos. Eram comuns medos gerados pela falta de conhecimento, né? Pela imaginação da época. Muitos acreditavam que o mar pudesse ser habitado por monstros, enquanto os outros tinham uma visão de que a Terra era plana, como algo que se fosse navegar para o final do mundo, então a caravela poderia cair num abismo quando chegasse nessa ponta. Então, além também de pensar que a Terra era formada somente por 3 continentes, a Europa, a África e a Ásia. Então, o mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente, mas a cidade de Veneza e Genebra fizeram um acordo com os árabes que traziam mercadorias até eles e eles distribuíam pela Europa. Assim, o comércio de Portugal ele foi muito prejudicado por esse monopólio italiano. Já em 1453, o Império Otomano conquista Constantinopla, fecha a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China, que são essas regiões que estão em Lilás. Os portugueses precisavam criar uma nova rota para o Oriente que passasse pelo Mediterrâneo, que não passasse pelo Mediterrâneo. Então, Portugal é o ponto mais ocidental da Europa, banhado pelo Oceano Atlântico, e situa-se bem próximo do continente africano, que é essa região aqui que está em vermelho. Então, muitas invenções foram apropriadas pelos portugueses, como a bússola, o quadrante, a palestina, o astrolábio. Os portugueses também aprenderam com os árabes a elaborar cartas náuticas, criaram também as caravelas pequenas e ágeis, com velas triangulares, que ajudavam a escapar de ataques. Assim, com toda essa tecnologia, Portugal tentou contornar o sul da África, onde conquistaram vários pontos na África e ajudou a conquistar diversas feitorias como pimentas, ouro, marfim, algodão, escravos, entre outros. Já em 1488, Bartolomeu Dias ele consegue fazer esse contorno no Cabo das Tormentas, pois existia uma grande dificuldade pela questão dos ventos que eram muito fortes, e aí acabavam jogando uma embarcação para longe. Então, com isso, era uma das grandes dificuldades. E, finalmente, essa expedição de Vasco da Gama, ela consegue chegar às Índias, fazendo com que Portugal consiga esse monopólio das especiarias, que é a canela, a pimenta, o cravo, a cânfora, a noz moscada, o gengibre, que são condimentos que hoje utilizamos na nossa alimentação até os dias de hoje. Então, galera, chegamos mais um fim de uma nossa aula sobre as grandes navegações. Até a próxima. Valeu!